Na Sulina, a partir deste momento, um programa de debates, informações, opiniões, desabafos, críticas, elogios, sugestões e curiosidades. Está no ar. Tema livre. Eu receio que o pedido de justiça que eu estou fazendo aqui para vocês, excelências, ele nunca foi tão eloquente como esse presente caso. Para vocês. Vossa Excelência. Sim, mas vocês. Para vocês? Perdão, não entendi, ministro. O tratamento que Vossa Excelência... me perdoe. Vossas Excelências, me perdoem. Inclusive, queria confessar aqui para vocês que nessa causa se discute a ausência de cumprimento dos requisitos do 9... Presidente, novamente, advogado se dirige aos integrantes do tribunal como vocês. Eu peço... Há de se observar a liturgia. Eu peço escusas. É uma doutora. Sim. Professora. Peço desculpas, Vossa Excelência, talvez pelo nervosismo. O senhor, Vossa Excelência, tem toda a razão. Peço desculpas, é o que eu posso fazer no momento. Pois é, pessoal. Isso aí é o que acontece hoje dentro de um lugar, de um país chamado Brasil, onde advogados profissionais que estão na presença dos onipotentes ministros do STF são advertidos, são reprimidos, porque em algum momento, sem querer, usaram a expressão vocês, quando, segundo o ministro em voga, exige que a liturgia do cargo seja estabelecida. O que esperar para o cidadão comum? Cidadão comum, nós, que não somos operadores do direito, que não somos advogados, somos... De que maneira nós temos que tratar ou nos dirigir para os supremos líderes da nossa nação? Que país é esse, ao contrário de todos os outros países, onde juízes, desembargadores vão de bicicleta, olhem bem, de bicicleta para os seus locais de trabalho? França, Inglaterra, Alemanha, qualquer país, Itália, da Europa, não há esse benefício e essa leitura de endeusamento daqueles que ocupam cargos. Cargos, exatamente isso. Cargos, funções pagas pelo dinheiro do contribuinte. Mas que o contribuinte muitas vezes sequer consegue entender o que é praticado, o que é desenvolvido, o que é feito por esses que são pagos com a sua contribuição. E aqui no Brasil agora sequer se pode falar, porque aí já leva a pecha de criminoso, de vilania, enfim, de tudo aquilo que nós estamos acompanhando. Isso que eu passei para os senhores aqui na abertura do programa é apenas uma pequena parte de sessões que acontecem lá no nosso STF. E ontem eu assisti e tenho assistido diretamente várias sessões, até porque o assunto é um só. O Brasil vive o assunto do 8 de janeiro. O Brasil vive e respira 8 de janeiro, é colocar na cadeia A, B, C e D, e morre A, B, C e D, enfim. E o Brasil, e o demais, e a saúde, e a agricultura, a educação, a segurança. Um Brasil para desviar a atenção da crise, das falcatruas, dos roubos, do INSS, agora inventaram até uma pauta, a camiseta vermelha para a seleção brasileira. Nossa, que importante isso aí. Ora, tergiversar para esconder, para provocar a desarmonização
entre as pessoas, provocar crises institucionais. E tudo começa nas esferas mais altas. E nós aqui na plebe, poderia dizer assim, temos que procurar, e como vou me dirigir até chegar o Olimpo desse país chamado Brasil. Bom dia, Pacazzi. Bom dia, Pacazzi. Alô? Pacazzi não está no ar ainda, Valdir? Alô? Bem, pessoal, são 10 horas 15 minutos. Estamos começando o nosso programa Tema Livre aqui na Rádio Sulina de Dom Pedreto, Rádio Sulina, a voz do Ponche Verde. Temos o patrocínio da Madeireira Trindade, excelência no comércio de madeiras. A Madeireira Trindade tem o telefone 999-96-2376. Quarta-feira, véspera do feriado, do Dia do Trabalho, Dia dos Trabalhadores. Afinal, são tantos feriados que já há uma confusão em função da profusão e da criação de tantos feriados. Gostaríamos de entender, o Brasil está tão perdido nas suas ações e nós continuamos aí cada vez mais criando feriados e denominações, Pacazzi. Alô. Oi, alô, bom dia. Tá bom. Estamos enredados nos fios aí, pois né? Eu acho que tem algum gato enredado nos fios aí. Eu acho, gato, Agora melhorou? Não, tá muito bom o som. Tá bom. Tá bom. O gato magro. Bom dia, Norton, bom dia aos nossos ouvintes, companheiros de trabalho. Enfim, bom dia a todos. Olha, Norton, puxasse um assunto aí realmente nevrálgico, muito importante, fundamental, essencial, eu diria. Se diz assim, é fundamental, é importantíssimo em qualquer democracia do mundo o poder judiciário. É fundamental, é basilar, né? É um dos poderes. É o único que não é eleito diretamente pelo povo. Né? Poder executivo. Mas é eleito por quem recebe o voto do povo. Sim, digamos assim, indireto. É indireto, né? É uma eleição indireta. Olha o Norton Silva lá em Bento Gonçalves, da nossa audiência, viu? Grande abraço a ele. Então é assim, o juiz, a figura central do poder judiciário em qualquer nível, tá, desse poder, ele tem que operar com ciência e consciência. Ele tem que ser imparcial, ele tem que ter neutralidade, ele tem que produzir com equidade. Tá? Então, isto é uma tarefa complexa, é verdade, difícil, mas basilar, essencial, definitiva, fundamental. Então não pode haver, de maneira nenhuma manifestação expressa ou não que demonstre alguma parcialidade, falta de neutralidade da figura do magistrado. Né? O magistrado não pode, de jeito nenhum, dizer, nós vencemos, não. Ele tem que ser absolutamente neutro. Julgar com lei, pela lei, né, pelas regras, e evidentemente tem algumas vezes que ele tem que usar, não é? E certamente vai usar a sua consciência, né, de julgador dentro de um parâmetro de equidade. Bom,
Então, essa questão é fundamental para que haja confiabilidade, exatamente para dirimir todas as dúvidas e harmonizar conflitos. Mas e a onipotência disso aí? Pois é, Norton, aí é que está. Os deuses do Olimpo? Mas, Norton, se o princípio básico, se o pressuposto é que, numa democracia, de que todo o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido, cabe exatamente ao povo, que é o grande patrão de tudo isso, reclamar quando acha que as coisas estão erradas, que não estão combinadas, não estão como foram combinadas. Mas parte do povo se dá conta disso, reclama, não é? Enfim, agora tem maneiras e maneiras de reclamar. Quando reclama-se em razão de interesses particulares ou quase particulares, grupais, aí já fica complicado, né? Então é preciso que haja uma voz uníssona do povo, ou quase isso, para que demonstrar a sua insatisfação com o trabalho, a tarefa, enfim, das pessoas que foram eleitas pelo povo para tratarem as coisas relativas à sociedade, melhoramento da qualidade de vida das pessoas, dos grupos, enfim. Mas esse muro criado, Pacazzi, pela própria exigência da liturgia, das regras de relação entre quem está de um lado ou até, digamos, a um degrau abaixo, é cada vez mais patente dentro do cenário brasileiro, e eu falei há pouco, é brasileiro. Porque mesmo em outros países, com todos os critérios também sendo obedecidos, o juiz é o juiz, o advogado é o advogado, mas é que no Brasil nós estamos ultrapassando as barreiras do aceitável. Nós estamos, de maneira perigosa, flertando com outras coisas. Ô Norton... eu não ia falar hoje, viu? Pois é... É um fenômeno. Tu tá me provocando, né? É, claro que sim. Claro. A culpa é minha. Então é o seguinte, se diz a voz corrente assim, né? Quer conhecer uma pessoa, quer conhecer o vilão, põe-lhe o poder na mão, né? Não é bem o caso, mas enfim. É exatamente isso. Isso a história está repleta, tem fartura de casos enfim, que exemplificam isso aí. Tudo começa muito bem, tudo ótimo, está tudo bem claro, bem entendido, bem combinado, bem acordado, sem problema nenhum. Depois, o poder começa a fazer aquelas cosquinhas, né? Então o indivíduo começa a estradular um pouco, se acha o máximo, né? Porque quando se diz, por exemplo, na religião que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, de repente o homem acreditou muito nisso, demais até, mais do que o necessário, e então daqui a pouco ele pensando, disse, pô, mas na verdade então eu sou Deus. Se Deus me fez a sua imagem e semelhança, por que não? Então sou Deus. Na verdade, há toda uma simbologia. Não foi nem Papa, mas já é Deus. Sim. É preciso que se entenda essa simbologia. Deus fez a sua imagem e semelhança no sentido... Opa, agora sim, melhorou? Ah, melhorou. O que estava vendo? Está muito baixo o volume. Era o fiozinho, Valdir. Tá bom. Obrigado, amigo. Ficou bom, Valdir? Tá bom. Ela ficou bom. Então, assim, e aí as pessoas gostam, né? Por que não? Né? Alguém já dizia, ter dinheiro é uma maravilha, é uma beleza e tal, mas mais do que o dinheiro, o poder. Aí é que está.
Não necessariamente por essa via. Tem dinheiro, tem o poder. Não necessariamente. Essa equação não é tão simples assim. Mas o poder é o poder de ter a caneta, né? A caneta, o poder de negar, o poder de permitir. Então isso aí é alguma coisa que deve ser muito, muito bem pensada, né? Refletida, enfim. Veja, quando se fala poder de um humano sobre outro humano, olha a dimensão disso, né? Então tem que ser muito bem pensado. E as pessoas que estão aqui, que formam esse contexto chamado povo, que é a verdadeira origem do poder numa democracia, pelo menos é o que se diz, é o que se afirma, elas têm que assumir essa condição. Então, realmente as coisas acontecem de forma abusiva, muitas vezes, por parte desses poderes que foram concedidos, né? Executivo, legislativo, judiciário, que foram concedidos pelo poder maior, que é o povo. E se o povo aceita assim, não questiona, então, ou não compreende perfeitamente, bom, mas então essa democracia, mas é verdade isso que estão dizendo sobre a democracia? É assim? Se é assim, pegar o freio nos dentes e dar um jeito nisso. Não estou falando aqui em arruaça, baderna, incendiar, queimar, bagunçar, quebrar. Não estou falando disso. Ao contrário, sou muito contra esses confrontos. Mas é preciso mostrar os dentes de vez em quando. Não, um momentinho. Está havendo um abuso. Aqui não. Olha lá. Mas aí... O lobo sempre mostra os dentes. Pois mas acontece assim, Norton, que essas coisas passam, né? Olha, sabe, o cara está preocupado, o sujeito não tem essa consciência. Por isso é que está sempre se questionando aqui, inclusive neste programa, se questiona, muito bem, numa democracia não se deveria ter a obrigação de votar. Não. O direito de votar, sim. O direito, numa democracia, se dá o direito de votar. Né? E não necessariamente a obrigação de votar. Então, por causa dessa maneira de enxergar essa questão da democracia em ação, né? O exercício democrático, que é o voto, enfim, a participação, mas não termina ali. Aquilo é apenas um começo. Tem que continuar. Não, eu já fiz lá a minha parte lá e acabou. Pronto. Mas você está no barco. Você está no mesmo barco. Se esse barco for para baixo, se virar, se só sobrar, você vai junto. Mas é que muitas vezes a expectativa de alguns é que o barco chegue no oásis, numa ilha paradisíaca, que nem sempre a realidade nos dá essa condição, né, Pacas? Bom, importante que o Poder Judiciário, por definição e por combinação, por acordo, o juiz tem que julgar com ciência e consciência, com imparcialidade, com neutralidade, com equidade. E quando essa balança pende, é um dos símbolos da justiça, o símbolo maior da justiça é a balança, né? É o equilíbrio, né? Os dois pratos no mesmo nível. Então, quando um pratinho está mais pendente do que o outro, quer dizer, aí começa... deveria começar o questionamento, né? Mas geral, não é de uma meia dúzia, né? Os pensadores, olha, sabe, não está... nós temos os pensadores. Deve ter, certamente tem que ter, toda a sociedade tem, historicamente sempre tem, né? Os intelectuais. Influencers. Tu é um influencer pra cá? Jamais. Não? Não me disseram nada. Mas eu pensei que tu exercia. Não, eu não me
me autodefino como influencer, né? Nem sei bem o que é isso, mas não. É mesmo? Não sou. Puxa vida, eu cheguei a pensar que Não. exercia essa condição. Não. Olha, de repente algumas pessoas podem imaginar que sim, mas olha, penso que não. Mas assim, está na nossa audiência também o Krausio, viu? Um grande abraço. Muito provavelmente o nosso Mano Zé, lá em Curitiba, está na nossa sintonia, né? Amigo. Pacazinho. Gente, e 999-38-8090 é o telefone do programa, tá? Mande a sua mensagem para cá. 999-38-8090. E uma pessoa denominada Elsone Severo também está na nossa audiência. Muito bacana. Muito obrigado. O Sargento Félix. Também um grande abraço a ele. A tia Zay do tio Ayrton, lá em Pelotas. Isso. A Nara Regina Dávila, também na audiência aqui para casa. Exatamente. Para casa, uma pergunta. Sim. Feita por algumas pessoas. Muitas manifestações têm acontecido relacionadas à questão, novamente, do pronto-socorro. Sim. O ex-provedor e vereador Luiz Carlos Moraes Costa ainda comentou comigo alguns dias, para casa. Sim. De que ele não entende, assim como não entendia quando era provedor, o porquê os médicos profissionais que exercem a sua condição de atendimento no pronto-socorro não fazem os encaminhamentos para baixas internações hospitalares, assumindo muitas vezes o risco de mandar para casa uma pessoa que deveria estar internada. Aí é uma questão. A outra, vem se colocando de maneira até muito enfática por parte de alguns setores e cobrando até do Executivo Municipal, que sejam implementadas as ações através das UBSs, no atendimento da população, ampliando de manhã e de tarde, ampliando o número de fichas, né, para o atendimento das pessoas. Sim. Que as pessoas vão lá e que consultem. Mas aí tem um pequeno porém, uma lacuna que precisa ter uma explicação, no mínimo, lógica e correta. Quando chega alguém lá na UBS, por exemplo, doutora, ou doutor, né? Eu tô com uma dor muito forte no peito. Aí a médica ou o médico faz aquele exame. Não, mas a senhora, por todas as características, pode estar com propensão a ter um infarto. Ou a pressão está muito elevada, pode ter aí um AVC. Então eu vou solicitar a sua internação lá na Santa Casa, a médica profissional de medicina, certo? Com CRM, com tudo. Vou solicitar a sua internação e a senhora vai lá e aí vai ser atendida pelo médico lá que vai ser colocado à sua disposição, o cardiologista, enfim, o clínico. E aí a pessoa pega, sobe no carro e vai com um familiar até a Santa Casa, chega ali na recepção para casa. Sim. E diz, olha, eu tô passando mal e tal, eu fui atendida lá na UBS e tal, e o profissional que lá estava me encaminhou para baixar. Não. Primeiro, a senhora tem que passar o senhor lá no pronto-socorro. Se o médico do pronto-socorro achar que vocês têm que ser internados, aí ele vai encaminhar vocês por aqui. Aí a pessoa sai, o seu familiar faz a volta, vai lá no pronto-socorro, olha só o caminho. Aí chega lá, pede o atendimento, apresenta, olha, eu recebi, não. Mas lá o médico da UBS não determina nada, ele não. Quem decide é que somos nós. E eu acabei de decidir, ele examinando, que a senhora não está tão mal, o senhor não está tão mal, que vai para casa. E muitas vezes acontece aquilo que nós estamos acompanhando ao longo dos últimos tempos. As pessoas voltam para casa e se gera uma situação grave. Ao mesmo tempo, para casa, em que demonstra o quê? Também, qual é a função, qual é o grau de poder de definição por parte do profissional que atende na UBS, se tudo tem que passar pelo pronto-socorro, aonde está escrito que tudo tem que passar no pronto-socorro? Qual é o poder que tem um profissional formado, que enfrentou a faculdade e que disse, olha, tem que internar porque está com as características de uma patologia grave.
e aí chega lá no pronto-socorro e quem está no pronto-socorro decide que não deve ser assim. Ou pior ainda, Pacazzi, muitas vezes o paciente que pode estar com uma patologia tem que ficar horas a fio aguardando ser atendido. O que está acontecendo, Pacazzi, que eu, como sou leigo, e acredito que grande parte da população, não estamos conseguindo entender como achar o resultado dessa equação, Pacazzi? Pois é, Norton, me diz o seguinte, eu não estou entendendo realmente. Ali o PAN, né? PAN. Então o PAN não tem poder de internação. Segundo o médico, não? Segundo o que está sendo dito, inclusive foi dito ontem aqui no programa Jornal da Manhã, não, tem que passar pelo pronto-socorro. Mas então como é que querem que o pronto-socorro só atenda emergência? Sim. Se querem criar essa norma. Porque aí todo mundo vai ter que passar por onde? Pelo pronto-socorro. E tendo que passar pelo pronto-socorro vai dar o quê? Um alto grau de atendimento. Pois é, então isso aí... Não, é estranho, né, Pacazzi? Eu prestei muito atenção e fui buscar ainda algumas e é assim, Pacazzi. Tem que passar lá no serviço de atendimento. Então, aquilo que dizem, mas tem uma superlotação no pronto-socorro. Sim, mas se é colocado nessas condições, vai ter superlotação sempre. Então o PAN passa a ser um pré-pronto. Sei lá, Pacazzi. Pré-pronto-socorro. Me perdoe a expressão, tá, amigo? Olha, eu sinceramente, eu cada vez fico mais preocupado, até porque, novamente, se percebe que as avaliações não estão sendo bem feitas e, inclusive, pacientes estão sendo, enviados para outras cidades, onde chega lá e o diagnóstico é totalmente diferente. A leitura, inclusive, do exame, do raio-x, da tomografia que é feita, dá um diagnóstico diferente. Isso significa o quê? Desatenção? Acomodação? Responsabilidade de quem? E aí quando as coisas acontecem e a rádio fala, a imprensa reclama, as pessoas se manifestam, e aí acham que as pessoas têm que ficar em silêncio? O silêncio, o nosso consentimento significa estamos satisfeitos com o que não está bom? Não é? Bom, é uma burocracia aí que eu não estou realmente entendendo. É uma equação que não está bem definida, viu, Pacazzi? Pois é, mas então... Mas alguém tem que falar alguma coisa a respeito, alguém tem que dar uma informação precisa a respeito disso aí. Porque se o médico lá da UBS, lá do atendimento, não tem o poder da internação, e aí como é que nós vamos diminuir as filas do pronto-socorro se tudo tem que passar pelo pronto-socorro para a internação? Bom, Norton, quem é que tu sugere que tenhamos que chamar aqui? Eu acho que nós temos que... Chamar quem? Buscar a secretária da Saúde. Sim. É a secretária da Saúde. Sim. Que é quem tem o poder, a gestão do município, obviamente. Sim. E também da onde saiu essa regra que tem. Tem? Realmente é assim? Quem criou? O porquê está acontecendo dessa maneira? Porque aí não tem como nós aliviar o nosso pronto-socorro. Porque se o médico que atende no PAN, na UBS, não tem poder de internação, porque eu me lembro, Pacazzi, eu trabalhei no hospital e no pronto-socorro, e muitas vezes eu recebia lá o pedido de internação do Dr. Tito Quintilhão, do Dr. Valmir, enfim, de todos, e nós já encaminhávamos rapidamente. Eu não me lembro desse conceito que tem que passar pelo pronto-socorro. Mas conforme foi dito ontem no Jornal da Manhã, pelos nossos amigos e colegas do Benir e o João Valdomiro, é o que está acontecendo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos... eu não queria falar muito hoje, né, Pois é, Norton, tu tá contra ti mesmo, então. Pois é, eu tô me rebelando. És um rebelde, autorrebelde. Autorrebelde. Muito bem. Tá bem. Então, vamos agendar aí uma entrevista com quem manda, né? Pois é. Nesse setor, né? Para saber se exatamente é isso, né? Se nos parece, à primeira vista, assim, um verdadeiro absurdo, porque o PAN, a UBS deveriam ter uma certa autonomia, né? Para exatamente aliviar... O profissional, né, Pacazzi? Aliviar as costas do pronto-socorro, né? Exato.
E aí... Mas então ele já vai mandar para casa de volta? É um contra o outro, né? Fica estranha essa relação. Muito Outra bem. coisa que ainda me perguntaram, a população, às vezes as pessoas nos encontram e perguntam, Norton, essa greve que está acontecendo das pessoas ligadas à educação, é das creches? Eu digo, sim, são as pessoas atendentes das creches. Tá, mas o meu filho não está na creche. E por que estão mandando ele embora para casa mais cedo todos os dias, sob o argumento de que em função dessa greve eles não podem ficar até o período normal final de aula? Estão saindo 13h30, 4 horas, quando deveriam sair às 5 ou até um pouco mais tarde? Afinal, essa greve é de quem? Quem realmente são os atingidos? O pessoal, mas qual é a escola que está fazendo ligado isso? Às escolinhas, às creches, Norton? Ou às escolas normais? Norton? Oi. Alô? Oi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá bom. Tá bem. Que bom, Norton. Beleza. Vamos dialogar? Vamos. Então, Vamos que para bom, lá. Norton. Vamos Mas que para bom. lá. Graças. Obrigado pelo espaço. Norton, assim, ó... O pessoal vai achar que tu tá brava comigo. Não, absolutamente. Eu quero saber, assim, te fiz uma pergunta. Que escolas... Qual escola? Todas as escolas? Municipais. Todas as municipais? A pessoa me deu o nome lá da escola Alda Seabra, que é municipal. Tá, mas tem alguma outra escola que esteja fazendo isso? Pode haver. Gente lotada, profissionais. De saber, né, Pacaso? Profissionais lotados em 2... Exatamente. Tá bom, sim. Mas então a greve é exatamente dos profissionais que trabalham em creche, né? Nas creches, exato. Né? Tá, mas aí de outros setores aí da educação também estão em semigreve, é isso? Pois é, o que as pessoas que não se deduz isso, né, querem saber. Porque se o escopo são as pessoas que lidam com as crianças que não estão no período normal escolar, sim, que não estão no 1º, 2º, 3º ano, né? Por que esses aí também estão tendo que sair mais cedo com o argumento de que as pessoas que deveriam estar cuidando deles estão em greve? Mas isso está acontecendo, Pois foi que me foi passado. Mas só na escola Alda? Mas eu vejo tão pouca gente ali, né, para casa na manifestação. Eu passei agora ali, olhei, não vi tanta gente assim lá sentado, vi apenas algumas pessoas ali. Pode haver uma greve, uma semigreve solidária, quem sabe? Pois é. Pode ser? Vamos investigar isso aí? Deveríamos, a gente deveria ter uma posição mais definida. Porque na realidade, e eu já vou colocar o meu posicionamento aqui. Sim. Os pais que não tiverem uma rede, olha só a complexidade, uma rede familiar estabelecida para ajudarem uns aos outros. Sim. Tu é funcionário de uma empresa privada. O teu patrão diz, não, tu não vai sair agora às 3 horas para ir lá no colégio pegar o teu filho. Tu vai levar teu filho para onde? Tu vai deixar o teu filho aí de 6 anos, 5 anos sozinho em casa? Não. Não tem como, né? Eu te pago para te cuidar da minha empresa, para te prestar serviço para mim. Sim. E aí, os pais têm que montar uma rede, muitas vezes, para casa. Sim. É o avô, a avó, a tia, o irmão, enfim. Não tem dúvida. Para poder suprir essa falha, porque é uma falha, né? Essa falha na questão do atendimento e do cuidado aos seus filhos. Sim. Porque qual é o horário normal que tem que ter? Qual é o horário da empresa? Das 8 ao meio-dia, das 2 às 6 horas. Aí tem escola que solta as crianças 3 da tarde, 3h30, 4 horas. Sim. Né? E aí, se os pais não tiverem essa chamada rede de apoio, é muito complexo. Eu vou te dizer, eu faço parte de uma rede de apoio. Sim. Porque eu tenho, às vezes durante a tarde, eu tenho que deixar de fazer alguma atividade para ir lá pegar meu neto, levar para minha casa e esperar que a mãe dele saia do serviço e vai buscar ele. Então, e assim como eu, muita gente. E vou dizer assim, está correto isso? Não está correto. Não é isso que está no livro para casa. Tá bom, é procedente. Vamos tentar, então, falar com esses dois setores, né? Um setor da saúde, né?
Estavas falando que um médico lá na UBS, por exemplo, no PAN, faz um diagnóstico e a pessoa, e no diagnóstico, na conclusão, ele vai fazer uma observação melhor, pede ou sugere uma internação hospitalar. Aí tem que passar no pronto-socorro para efetivar, se houver concordância do profissional que for atender lá no pronto-socorro, para ratificar essa recomendação ou não, exatamente. Então é complicado. O Benir Guerra está acabando de mandar uma mensagem aqui para casa. Sim, diz. O Moraes confirmou o que eu acabei de falar. Sim, é isso. Que o pronto-socorro é a porta de entrada para internações. Tá, então e ao mesmo tempo que não estão internando, e não estão ajudando, até na questão financeira da Santa Casa, da produtividade, estão chamando para si riscos enormes de mandarem para casa pessoas que precisariam estar internadas, e ao mesmo tempo, cá entre nós, estão desqualificando o serviço dos profissionais que estão nas UBSs. Há um conflito aí, né? Não, muito grande. Há um conflito. Pronto-socorro, porta de entrada para a internação Benir Guerra, está acabando de me passar aqui. É só então, é só uma porta de entrada? Sim. É só uma? Sim. A não ser, claro, atendimentos particulares em consultórios, etc e tal, mas aí o médico que recomenda a internação vai lá dar assistência, né? Vai acompanhar esse caso lá da internação do paciente, não é isso? Pela rede pública é assim. Pela rede pública é assim. Na UBS não interna diretamente, pela PAN também não interna diretamente. A UBS vai ter que ser aquela que vai dar a sugestão. Tá, e aí a sugestão pode ser aceita ou não? Pois é. E aí o cara morre ou não. Bueno, tá, mas vamos tentar descobrir isso aí, né? Eu vou procurar. Agora, depois do feriado, eu vou procurar a secretária, vou dar uma conversada. Ela é sempre muito disponível, ela é muito atenciosa. Claro que sim, tem muito boa vontade e tudo, né? Essa questão do diagnóstico, o médico que atende manda uma recomendação escrita. Tá. Mas aí depende do profissional que estiver no pronto-socorro, se concorda ou não. Exatamente, o paciente tem que estar pedindo. Se ele não concordar, não interna. Não interna. Tá bom. Posso te dizer uma coisa? Mas para internar, Norton, só um detalhezinho. Para internar é preciso um acompanhamento médico lá na internação. Exatamente. Tá bom. Posso te dizer uma coisa? Pode. Eu não gosto muito de falar dessas coisas porque são coisas pessoais, familiares. Sim. Isso aconteceu comigo. Quando a minha mãe, há 1 ano e pouco atrás, ela faleceu, né, Pacá? Sim. Mas no começo de janeiro, eu pelo menos durante 2 vezes, eu fui lá com a indicação de que ela estava com a sua pressão muito baixa, 9/7, 10/7, aquela coisa ali, com outras questões também ligadas às patologias que estavam atingindo ela. Eu levei lá com a solicitação de internação pelo médico que foi lá em casa. E eu vou até dar o nome do médico aqui. Sim. O médico que foi lá em casa atender ela. O médico que sempre atendeu a nossa família, Dr. Quintiliano Machado Vieira. Certo. E só que chegou no pronto-socorro, o que fizeram? Deram para ela ali aquele sorinho, aquele medicação e leva para casa. E foram 2 vezes. E a questão só aumentava a gravidade. Sim. Na 3ª vez não teve, né, para casa, que aí chegou naquele limite que o sofrimento do paciente, no caso a minha mãe, era extremo, e aí o médico realmente fez a internação e mesmo assim tivemos que aguardar 3 horas ali até ser concluído, porque eu tive que esperar que o próximo, olha só, que a próxima equipe que assumisse lá no hospital fizesse a internação, porque a equipe que estava lá sairia em breve. Então, assim, é muito. E eu estou falando, eu estou dando um depoimento pessoal, não estou desqualificando que o atendimento no hospital, maravilhoso, os enfermeiros, o médico que atendeu lá dentro da Santa Casa, maravilhosos para casa. Viu? O atendimento do nosso hospital, fantástico. Não desqualifico em nada. O problema é até chegar ali para casa. Até chegar ali é um problema muito grande. E eu estou aqui, vou dizer, reconheço a excelência do serviço prestado pela nossa Santa Casa, viu?
E aí também corroboro com o que o ex-provedor e vereador Luiz Carlos Moraes diz. Eu não sei por que eles não querem internar as pessoas se tem uma UTI disponível ou uma unidade clínica, se nós temos médicos à disposição ali que recebem, que estão disponíveis para atender as pessoas na Santa Casa. Bom, mas aí, se essa internação, por exemplo, tem que passar pelo pronto-socorro, não tem sentido ter a UBS e o PAN. E ficarem exigindo tanto aumento de atendimento nos UBS. Não, aí não entende. Não dá para entender. É no mínimo discrepante, né? É uma coisa que não dá para entender, realmente não dá. Me desculpa se eu abordei esse assunto dessa maneira aí, tá bacana. Tudo bem, tranquilo, tá? Isso é do interesse público. As pessoas muitas vezes dizem assim, bom, vamos exemplificar, dor no peito. Pode significar uma porção de coisas. Sim, né? Claro. E aí entra alguma coisa técnica, realmente científica, que é o chamado diagnóstico diferencial. Dor no peito pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquele outro, pode ser uma série de coisas. Né? Então é preciso que haja aí realmente um aprofundamento do estudo, né? O atendimento, né? Da perquisição, da investigação dessa dor aí, para se chegar ao chamado diagnóstico diferencial. Né? Então começa a dizer assim, isto, não é aquilo, o que é? Aí vamos lá. Aí vai se socorrer de exames, uma série. E existe todo um protocolo, claro. Né? Todo um protocolo. Se faz assim, dói, se vira para cá, dói, se não sei o quê. Aí tem uma porção de coisas. Mas aí tu precisa fazer o quê? Tu tem que tocar. Tem que examinar. Auscultar, tem que examinar. Tocar. Tu não pode ficar lá a 2-3 metros de distância do paciente. Online é muito difícil. É difícil. É difícil. Mas para casa, só para encerrar minha participação nesse assunto, sim. Tudo isso aí para mim se torna totalmente comum porque eu acompanhei, tu deve ter visto semana passada, sim. Aquelas estudantes de medicina lá no hospital da PUC, em São Paulo, sim. Que debochavam, porque não sabiam nem que estavam sendo filmadas, tão inteligentes que eram, que estavam sendo filmadas, debochando de uma pessoa que estava na fase terminal, uma jovem que estava na fase terminal, e as futuras profissionais da medicina rindo e debochando, dizendo que aquela ali estava que era um gato de 7 vidas e outras desqualificações verbais que fizeram. Quer dizer, então quando tu vê o que está sendo feito, e eu não estou generalizando, por algumas pessoas, dentro da própria formação universitária para uma área que vai cuidar das pessoas, o que tu pode esperar? Não pode esperar muita coisa. Ô Norton, já que tu vais ter um contato aí com o pessoal da saúde, por exemplo, né? Também, né? Te propões a isso, se tu pudesses fazer um pequeno questionamento. Uma pessoa está me informando aqui que recomendaram a ela que fizesse um exame de sangue comum, um hemograma, um básico, tá? Um hemograma. Tá, ela teve que esperar 12 dias para receber o resultado. Que barbaridade. Eu não sei, me parece assim, que se o profissional solicitou um exame de sangue, o hemograma, por mais básico que seja, por alguma razão ele fez isso. Ele queria dar um acompanhamento para ver como é que estavam os níveis, não é? Claro. A série vermelha, a série branca, aquelas coisas básicas, né, fundamentais. Mas em 12 dias, muitas coisas. Deus parece que fez o mundo em 7, né? Em 12 é quase o dobro, né? 3 dias prometem escolher o Papa, né? Pois é, mas 12 dias para receber o resultado de um exame, de um hemograma. Olha só, Pacas. Dá para tu perguntar também junto aí, pegar carona na tua entrevista lá com a secretária, por favor? Certeza. Então tá. Olha só, pra gente responder. O nosso amigo Norton Silva aqui diz ele que pedindo para nós mandar um abraço para o cardiologista, o Dr. Maurício. E o Norton precisou de um atendimento virtual às 22 horas e que recebeu um atendimento maravilhoso por parte do Dr. Maurício. Tá bom. Um grande abraço, Dr. Maurício. Né? Uma pessoa fantástica também. Tá bom.
Bom, vamos virar a página aqui. Eu quero fazer um agradecimento especial à Bicicletaria Dutra, que é nossa, entre outras qualidades, é também nossa anunciante. Muito obrigado, eles sabem por quê. Fizeram uma gentileza aí, tamanho extraordinário. Já me disseram que tu andava voando os cabelos de bicicleta pelas ruas da cidade aí, né? Claro que tem sim. uns faladores te cuidando não, aí, os cabelos sim, os cabelos estavam voando, realmente. Então, Norton, o teu container ali na frente da Oi, ali na frente da Tá muito antiga bem, CRT. tá muito bem. Tu vais... mas é meu agora? Claro, sempre foi, né? Não é de ninguém, não é teu, né? Mas eu queria aquele prédio para mim ali para casa. Não, mas começa pelo container. Né? Aceita primeiro o container. Mas não vai ser muito burocrático? Não, rapaz, aquilo ali não é de ninguém, é de todo mundo. O Sargento Félix está mandando um abraço. Um abraço a ele também. Então leva para ti aquele container, tá? Tá, mas talvez o que seja tu tem um pouquinho... contra aquele container? Não, ali? não tenho nada, só que ele está num espaço público, eu quero saber por quê. Ele está pagando, digamos assim, um tipo de um aluguel daquele espaço público, ele está ocupando a rua que é tua, que é minha, que é de todos nós, né? Tá, mas tem tanta coisa ocupando espaço. Não, mas que eu saiba, receberam a devida licença, ou sei lá, um alvará, e paga uma taxa, alguma coisa está vendo. Me diz uma coisa. Tem um ouvinte aqui perguntando, já que tu entrou nesse assunto aí. Sim. Se esses buracos que tem em alguns pontos aí, buracos antigos, né? Se eles também estão contribuindo, estão pagando para estarem ali? Não, tem uns que querem entrar, né? Não tem lugar. Tu sabe que tem um projeto para casa do nosso prefeito, sim, Diego da Rosa Cruz, o Giga, e também da senhora vice-prefeita, Luciane Moura, sim, que é fazer o asfaltamento em várias ruas da cidade. O Giga disse que ele quer ser lembrado como o prefeito que mais asfaltou. Mas aí, será que ele já combinou com a Corsã ou não? Esse é o grande problema. Lá em Uruguaiana... Não estou desqualificando. Lá em Uruguaiana eu fiquei sabendo o seguinte, que lá o novo prefeito, questionado a respeito de pavimentação, disse, olha, o que nós menos vamos usar é asfalto. Vamos usar cimento. Eu soube que tem um projeto piloto para Dom Pedrito, viu? E ele completou. Como se faz aqui nos países vizinhos contíguos aqui ao nosso Brasil, nesta região. Argentina e Uruguai, tá? Então, alô? Estou te ouvindo. Alô? Baixou aqui. Oi, Valdir. Baixou de novo. Bom, eu não estou nem me ouvindo. Alô? Eu estou te ouvindo. Tá, bom, é o meu retorno então. E aí, o que acontece? Vamos ver. Agora sim. E aí o que acontece? Se não, o asfalto, além de estar caro, raro, e de certa forma o asfalto que está se usando hoje é um asfalto, palavras do prefeito, é precário, precário. O produto, nenhuma prefeitura produz asfalto. Ele pode ter a tal, fábrica de asfalto. Não é fábrica, é mal posto isso aí. É uma máquina uma usina, né? Exatamente, é uma usina que utiliza o produto que não é produzido aqui. Isso vem de fora, vem da Petrobras lá. Sim. E essa usina, ela reprocessa, ela processa ali para colocar esse pavimento, que é um pavimento de conforto apenas, né? Ele não é um pavimento absolutamente sólido. O sólido é o que está embaixo. Depois me dá um auxílio aí, Mano Zé. O que está embaixo, a cama, que é o importante, tá? Esse outro aí é apenas uma parte superficial que dá conforto de trânsito, né?
E aí não tem buraco, não tem, quer dizer... A chamada perfilagem. Em termos ideais, né, ele tem que ser uma seda, né? Então, uma maravilha, uma beleza. Quando é novinho, depois começa a estragar por A, por B e tal. Depois fica tudo que nem dente cariado, né, Paquete? Exatamente. E aí, esse prefeito e outros tantos, eu sei desse, de Uruguaiana, que tomou essa providência. Então, Sim. pediu... pelas vias legais, um orçamento especial para cimentar, né? Fazer pavimento de cimento, como é feito aí no Uruguai e como é feito na Argentina, nas áreas urbanas, né? E no Uruguai, o Uruguai se dá o luxo de ter algumas estradas. E ali em Ribeira nós temos, né? Temos algumas estradas feitas de cimento, né? Lá na Europa tem muito isso aí. Lá na Europa? Tem, né? Tem bastante, sim. Tem. Então é isso. Será que na Venezuela tem? Eu não tive nenhuma informação da Venezuela, não nos mandam notícias de lá, não. Por que será? Por que será? Nós temos que abrir outro canal lá com a Venezuela. Bueno. Então, é isso. A questão da usina do asfalto, muitas vezes eu vejo alguns questionamentos. Mas nós tínhamos uma usina. Como se isso fosse tudo. É apenas uma máquina que utiliza o produto que não é produzido aqui, nem pode. E nós tínhamos, né? para casa aquela usina lá. Tivemos, mas acontece o seguinte, é apenas é apenas um martelo, é como se fosse uma ferramenta. Mas né? não ficou só o martelo, viu, Pacazzi? Não. Eu lembro que ficou junto com o saudoso Jorge Vogel, sim. Quando o Vogel estava lá na condição de secretário, eu fui visitá-lo uma tarde e ele me levou lá para conhecer a tal usina. Aquela interrogação que permanece na mente de todos. Sim. Que fim levou a parte interna daqueles motores da usina? Alguns dizem que foi um disco voador que levou, né? Bom, Norton, toda ferramenta que entra em desuso, né? Desuso. Ela estraga, normalmente estraga, né? É uma das maneiras mais fáceis de estragar uma ferramenta é não usar, né? E aí some. Olha... Evapora? Muitas vezes a pessoa também não enxerga, né? Né? Pode ter que... some das vistas, né? Então pode estar ali, quer dizer, mais uma coisa que não tem uso. Agora, como é que diziam alguns, e o Vogel nós conversávamos e ria a respeito? Sim. Impressionante, um objeto daquele tamanho, de uma tonelagem absurda, simplesmente evaporou. Mas pode ter sido levado para outra... bom. Para outra galáxia, né? E o trevo da Cotrijuí, possibilidade real de sair. Vai sair. Não se sabe se neste ano, no próximo, enfim, mas vai sair. Posso fazer uma contribuição? Pode sim. Conversei muito com o nosso amigo Bernardo ao longo dos últimos 3 anos. Perfeito. E ontem ainda conversei com o Patrício, né? Que eu já vinha acompanhando essa questão há muito tempo, né, Pacazzi? Correto. Até porque eu tenho esse acesso aí ao DENIT, que tu também me franqueou isso aí, lá com o Bernardo. E o Bernardo já tinha me dito lá há 2 anos atrás, em 2023, né? E o vereador Patrício vem acompanhando, porque o vereador Patrício tem essa condição, né? Sim. Ele marca em cima, né, Pacazzi? É verdade. E ele descobriu os canais também lá importantes lá em Brasília e utiliza de maneira correta. Então, o Bernardo já tinha me dito lá em 2023 que o projeto era finalizar uma obra ali junto ao aeroporto de Bagé, depois fazer todo esse processo da construção nova ali do trevo de acesso pela Santa Tecla em Bagé. Na sequência, fazer alguns serviços de recuperação no trevo de São Domingos, ali em Bagé, e posteriormente vir para Dom Pedrito para executar essa obra no trevo da Cotrijuí. Até tem aquele depósito de material ali, que o pessoal pensa que aquilo ali é rejeito, não é rejeito. Aquilo ali é material fabricado para uso do DENIT. Pois não. Bom, será muito bem-vindo, né? Vamos aguardar. Com certeza. Não estipularam data ainda, né? Mas pelo menos assim, Já é um sinal. Eles estão no cronograma porque já fizeram lá a obra do aeroporto de Bagé, já estão finalizando a obra ali da Santa Tecla e vão entrar em São Domingos e depois, na sequência, a
o nosso tema da cultura em Juí, até porque em breve, agora o dia 15, será entregue pelo Concepro Pacazzi. Sim. O prédio pronto, já com Da as cores, polícia, tudo, né? ali do nosso posto da PRF. Isso aí é heróico, né? É heróico, realmente heróico. Parabéns a todos os envolvidos nessa restauração, restituição daquela obra que foi doada pelo Rotary Dom Pedro. Exatamente, exatamente. Bom, amanhã nós temos o Dia do Trabalhador, né? Parabéns pelo teu dia. Também pelo teu. Mas é o Dia do Trabalhador ou o Dia do Trabalho? Olha, penso que por extensão, por bom entendimento, o Dia do Trabalho. Dia do Trabalho? Eu acho que é o dia de quem trabalha, né? Pode ser. Né? Quem trabalha é homenageado por extensão, né? Penso eu. Eu me recordo que uma ocasião alguém vociferava bastante, dizia e alarmava que era uma barbaridade, que o dia do trabalho, o dia do trabalhador, né? Que tinha que ser respeitado, que o indivíduo tinha que estar em casa, descansando do trabalho, da faina, né? do suor do dia a dia, e dizia isso no microfone da rádio. Opa! Estava falando isso no microfone da rádio. Tá bom, falou. E eu, depois que terminou toda essa preleção, com liberdade total, era o pensamento da pessoa, era a opinião dele, né? Na saída eu chamei para um canto, disse, olha, tudo bem, nada contra a sua opinião, você é livre, pode usar o microfone, você tem liberdade de dizer, não estava ofendendo ninguém, nem nada, né? Mas você se deu conta que você só conseguiu propagar, levar essa sua mensagem para muitas pessoas através de todo um sistema aí da rádio, né, do transmissor, da mesa de som, do microfone, e atrás disso tem pessoas trabalhando para que você consiga produzir a sua mensagem e também propalar, né, divulgar bastante. E até vociferar. Sim, mandar longe a sua mensagem. Existem trabalhadores atrás disso. Você está falando que praticamente que todo mundo tinha que parar. Que parou o sistema. Pois é, ele se deu conta, mas olha, é verdade e tal. Então, veja bem, todos nós trabalhamos, todos, tá? Salvo alguns que preferem outra posição, preferem outro caminho, mas todos nós somos trabalhadores. Eu não vou nem lhe perguntar qual é o caminho, né? Não sei, mas tem até pessoas que, sem fazer uma demonstração clara, evidente, expressa, de trabalho, de suor, de coisas, estão trabalhando. Mas trabalho não é contribuição para casa. Claro que sim. Todos nós, numa sociedade organizada, numa sociedade civilizada, harmônica, temos que fazer a nossa parte. Todos os trabalhos são fundamentais. Todos são importantes. Todos, sem exceção. É o meu ponto de vista, não sei. Sim. E imagino que seja o ponto de vista de muitas e muitas pessoas, né? Mas todos são importantes, todos. Qualquer tarefa que signifique algum esforço, algum trabalho, é importante para a sociedade, tá? Então, muitas vezes há, sim, algumas pessoas que preferem, mas isso não é um trabalhador. Me lembro de um depoimento que se viu muitas vezes aí na televisão, entrevistas, né? Isso vai acontecer hoje e amanhã, não tem a menor dúvida. Não, vamos conversar com os trabalhadores. E aí tinha um, né, que estava lá e foi assaltar, é o trabalho dele, foi assaltar uma farmácia. E chegou de moto, claro, né? Andava de moto. E aí, naquele meio tempo, outro trabalhador pegou a moto dele e foi embora. Um companheiro de trabalho. E ele depois foi fazer
o registro na delegacia de polícia. Você achou, claro, olha, uma barbaridade, um trabalhador estava trabalhando. Em pleno exercício da função. E o delegado lá, sim, observando aquilo com muito respeito, né? A queixa dele, né? E disse, bom, o senhor estava trabalhando no seu imaginário aí, claro, estava assaltando, estava trabalhando, né? E o outro que lhe roubou a moto também estava trabalhando. O ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de trabalhador perdão, que né? rouba trabalhador tem 100 anos de perdão, é isso? Não. Bom, mas dizia um compadre meu que o ideal é que todos nós fôssemos patrões. Ah, é. Era o ideal, né? Claro. Mas patrão de quê? Não sei, que não estivéssemos a serviço de nenhum outro ser humano, né? Estamos trabalhando em prol de si próprios, né? De si mesmos, né? Então, quer dizer, cada um é patrão de si, né? Não é empregado, cada um trabalha para si, né? Bom, mas existe um conceito, né, Pacazzi? Não sei, Norton. Era uma sociedade em termos ideais aí, não sei. Salvo alguns outros pensamentos a respeito, né? Claro. Algumas outras ilações, né? Então, nenhum de nós, numa sociedade exemplar, né, vai ter aquela relação, né, de patrão, funcionário, nada disso. Todos nós seremos patrões de nós próprios. Né? Tem aqueles que por felicidade, por competência, por mérito, eles participam de concursos, né, para cá, se preparam ao longo da vida e têm acesso, né, e aí tem uma estabilidade que lhes permite até poder, em algum momento, adoecer durante um mês, durante um dia, lhes permite uma série de possibilidades, né? Mas o indivíduo, aquele que sai todos os dias de manhã, o autônomo, que ele tem que fabricar, que ele tem que conquistar o seu salário, é complicado, Pacazzi. Sim, ele não tem. Não tem. A rigor. Ele parte do zero todos os dias. Não, teoricamente, ele não tem patrão, né? Não tem, exato. Ele é patrão. E esse é o pior mesmo, patrão. Né? Se aquele patrão, ele mesmo, não cobrar dele diariamente o exercício das suas competências, o que vai acontecer? Tá, Norton, mas ele não tendo o patrão, em termos assim, formais, né? Ele é patrão de si mesmo, né? Então ele não tem que ir lá. Mas o resultado está no bolso no final do mês, né? Não vai assinar o livro, não vai usar o relógio ponto, nada disso, né? Não tem que fazer ele cumprir. Mesmo assim, ele tem um patrão. Ah, sim. Tem. Sim. Qual é? O Estado. Claro, porque ele vai ter que pagar imposto. Exatamente. Então, mesmo que se suprima toda essa figuração, esse formalismo, não, eu sou funcionário, tá? Então, na vida fora da vida estatal, né? O funcionário público é sempre funcionário público, cujo patrão é o governo, o Estado, sei lá quem, e em última análise o povo, né? Numa democracia, né? Claro. Pode ser, né? Então, mesmo assim, nós teremos um patrão único, que é o Estado. Então, que a gente paga os impostos, os tributos. Patrão, é um apetite de leão, né? Bom, já que estamos falando em trabalhador, dia do trabalho, essas coisas todas... Vai tomar um vinho amanhã, certamente? Não Vai sei. abater uma novilha? Se o meu patrão me fornecer o vinho, eu vou. Ah, é? Tá bem. Essa relação... A recíproca é a mesma, viu? É verdade. Essa relação de emprego, ela está ficando bem complicada. Não é de agora, já de longa data, né? Ela está ficando bem complicada, essa relação de emprego, né? De trabalho, né? Enfim. Porque a gente costuma dizer aqui, e a gente nós sustentamos o argumento, né?
que trabalho há bastante trabalho. O que está faltando é emprego, que é o formalismo, né, de todas aquelas obrigações intersubjetivas, né, entre o sujeito que está empregado e o empregador, entre empregado e empregador. Muito bem. E um terceiro elemento, que é exatamente o elemento oficial, denominado Estado, né? Que seria o fiscal nessa relação, enfim. E para ele tem que se pagar também, para ele fazer essa triangulação, né? De um lado o funcionário, o empregado, de outro o empregador e no meio o Estado. Bom, está ficando bem complicado, porque esse terceiro elemento proporcionalmente está levando mais do que os dois. Certo. Mais do que os dois lados, né? E aí está complicando essa relação. As pessoas estão assim com dificuldade de abrir vagas de emprego. Trabalho há, bastante trabalho a fazer, mas emprego está ficando bem difícil. E o que está acontecendo? Tamanhas são as exigências e tão complexas cada vez mais, né? Agora, por exemplo, está aí em estudos nessa relação de trabalho, não só aquele aspecto da saúde, que eu acho fundamental, é importante que haja um zelo universal a respeito da saúde. Não se pode negar ou suprimir meios para que os indivíduos estejam e trabalhem e exerçam as suas funções de maneira saudável, tá? Eu sou plenamente favorável a isso. Só que é oneroso isso, é caro. Quem quer simplificar e dizer que saúde, que essas questões relativas à saúde é uma coisa simples de executar, está completamente errado. É bem complicado, é bem difícil, né? E mesmo assim as coisas acontecem. Agora está em processo aí de apreciação e provavelmente seja aprovado uma coisa bastante fluídica, assim, menos objetiva. Há uma subjetividade nisso aí muito grande, que é o aspecto de natureza psicoemocional, tá? E aí entra a figura, por exemplo, do psicólogo, do psiquiatra, do psicanalista, né? Que vai entrar nessa seara dessa relação de trabalho. E eu penso que, em termos ideais, seria ótimo, né? Que tivéssemos aí o tratamento para o corpo e para o espírito. Que maravilha, que beleza. Claro. Seria o ideal, né, Norton? Sim. Olha, a Atlântida, né, que era o continente ideal, né, que era uma maravilha, que tudo andava muito bem lá, dizem, né? Você conta a história, né? Então seria o máximo. Agora, vejam, como é que vai se dizer, olha, fulano não veio e se justifica porque ele está deprimido? Quem é que julga isso? Como é que se faz isso aí? Né? E muitas vezes o indivíduo tem 100 pessoas trabalhando, 50 estão deprimidas e ele paga os 100 trabalhadores. Mas se essa relação de trabalho é dentro de uma unidade que visa produzir trabalho ou bens, evidentemente que se ele tem a metade do efetivo, esses bens e esse trabalho serão onerados e, portanto, vão encarecer por causa disso. Porque ele vai estar repassando esse ônus, ele não pode suportar isso, porque não existe mágica, não existe milagre. Não, está saindo da onde? Vem de Marte, estou recebendo dinheiro de Marte. Não existe isso, o dinheiro é todo daqui, esse capital é todo daqui. Então como é que ele vai fazer para atender essa necessidade? E está lá atestado de que os 50 trabalhadores estão com depressão. Pronto. Olha só. Nada contra, nada, absolutamente. Se o profissional foi lá
e definiu como depressão que eles têm que ficar em casa, que eles têm que estar em tratamento, provavelmente até alguns precisem de internação hospitalar, num hospital próprio para isso, tudo mais às custas do empregador. Então está ficando muito difícil. E algumas pessoas começam a entender, tá? A compreender por que as máquinas estão entrando no lugar das pessoas. Porque a máquina não se machuca, né, a máquina não se machuca, né? A máquina não se deprime, pelo menos pelo que a gente está sabendo, não, né? E a máquina também não faz greve, né? Não faz greve, né? E aquelas questões aí de confronto, de conflito, né? Entre questões salariais. Mas a máquina precisa do ser humano, né? Não necessariamente, na sua Norton. programação, na sua alimentação. Sim, mas uma pessoa produz um trabalho para gerar o trabalho de 100 máquinas. Sim, mas aí tu já viu o que a mecanização gerou, por exemplo, só numa pequena cidade como a nossa? Sim. Quantas pessoas ao longo do tempo, nos últimos anos, têm perdido seu emprego em função da mecanização? Pois é, Norton, mas veja. E nem todas eram deprimidas. A tecnologia fez com que isso acontecesse, né, Pacazzi? Norton, tudo bem. Isso aí foi um avanço. Assim como a famosa, que na história a gente vê, né, a famosa Revolução Industrial, né? Que aí houve o protesto, né? Quantas pessoas que faziam aquele serviço, especialmente nos teares, né? A indústria têxtil e tudo, né? Quantas e quantas pessoas operacionalizavam isso e, de repente, a máquina substituiu pessoas, né? Mas não é o caso. Digamos assim, na época foi para produzir mais, né? Para acelerar esse processo produtivo. Hoje, a máquina é substitutiva, tá? Em razão dos conflitos e dos confrontos que acontecem. Não sempre, eu não estou generalizando, claro. Mas onde o ABC, por exemplo, em São Paulo, o ABC passava mais tempo parado do que andando. Assim caminha a humanidade. Pois é. O ABC, você se lembra, está na história, está registros aí. Greve no ABC, greve no ABC. Era mais greve do que trabalho. Isso não tem mais agora. Não, por quê? Por quê? Porque está todo robotizado. Pois Está todo robotizado. Mas... E todo governizado também? Pois é. Não, governizado não serve? Não, acho que não é uma palavra muito... Não, o governo não perde nunca. O Estado não perde nunca, né? O Estado cobra inteiro, né? Cobra percentual do produto final, né? Então ele, tanto faz se foi a máquina que fez ou foi o ser humano que fez, não interessa. Não, mas só um pouquinho, me explica melhor. Sim. Se eu promovia as greves, eu era o grande incentivador das greves, a partir do momento em que eu assumi o controle de tudo, eu não quero greve. Pois é. Pacazzi, diga. Olha só, RS 630, a nossa RS, que liga Dom Pedrito com São Gabriel, tem um novo relator no projeto, lá em Brasília. O relator é o deputado federal Fausto Pinato, do Progressista de São Paulo, que assumiu a relatoria do projeto de lei que federaliza a RS 630 na Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados, por meio da proposição apresentada pelo deputado federal Afonso Ram, que pede a federalização da rodovia que liga Dom Pedrito ao município de São Gabriel, que pode ser incorporada à malha rodoviária federal para poder receber condições melhores de atendimento, e a transferência desse domínio federal poderá garantir a sua preservação e conservação perene e posterior pavimentação asfáltica. Isso aí também será de grande relevância para a implementação dos 2 sistemas de reservação e distribuição de água do sistema Jaguari-Taquarimbó, que atende a uma região do Rio Grande do Sul voltada à produção de carne de qualidade e lã, além do cultivo de extensas lavouras de arroz e soja. O antigo relator, que era o deputado Alexandre
Lindenmayer, do PT gaúcho, deixou a relatoria sem sequer apresentar qualquer tipo de parecer. Naturalmente que nem leu o projeto para casa. Então se espera que agora que o Fausto Pinato, que ele faça a relatoria e dê uma determinação para que o próximo passo possa ser dado, que é federalizar a nossa RS 630. Muito bem. Tá bem? Nós temos agora dia 6 de maio a 18ª Feira do Livro, tá? Isso. Que vai até o dia 11, certo? Perfeito. A nossa Feira do Livro. Perfeito. Inaugura no dia 6, que é terça-feira que vem, não é isso? Isso. Tá. Bom, ontem conversei com o nosso secretário da SEDECTUR, nosso querido amigo Marquinhos Rodrigues, tá? O Marcos Rodrigues. Me deu excelentes notícias, não estou autorizado a adiantar aqui detalhes, a respeito da nossa Biblioteca Pública Municipal, tá? Ela será realocada em lugar ótimo, em lugar saudável para o leitor e para os funcionários, em lugar seguro. Livro não gosta de umidade. Mas ali não é bom onde ela está? Não, ali foi requisitado. O que acontece? Nós temos a Secretaria de Educação, tá? E houve uma separação técnica da Secretaria de Cultura, certo? Tá. Então, a Secretaria de Educação é uma, não são lados opostos, aliás, são complementares, mas são duas secretarias, tá? Secretaria de Cultura é uma e a Secretaria de Educação é outra. Perfeito. Então, na sede da Secretaria de Cultura, isso foi reivindicado desde o início, tá? Desde o início, há muito tempo está sendo reivindicada, que o prédio precisa ocupar todo o prédio destinado à Secretaria de Educação. A Secretaria de Cultura tem os seus próprios, ela não ficou na rua, certo. Ela não está em container, nem naquele teu container ali, tá? Pois eu vou ter que levar, porque o pessoal já vai ficar falando mal de mim, né? Tem até o teu nome ali. Mas que barbaridade. Bom, então ali é o seguinte, a Secretaria de Cultura está realocando a nossa biblioteca pública, que é um símbolo de Dom Pedrito, é fundamental, está aí. Não imagino Dom Pedrito sem a sua biblioteca, tem que ter. E aqui não cabe agora fazer crítica, pois é, mas aconteceu, deixou de acontecer. Não, está se tentando resolver e vai se resolver. Claro. Vai para um lugar amplo, tão amplo quanto, bem iluminado, bem ambientado para o livro, para o leitor, para os trabalhadores lá na biblioteca. Mas os livros não tinham sido colocados lá no Cine? Não é no Cine, não. Lá se viu, se constatou, se inspecionou e não é o lugar ideal. Tem umidade, né? Tem umidade, tá? Tem que se fazer uma pequena reforma, tem que fazer... No serviço público tudo não é tão simples assim. Tem que pedir o empenho, tem que pedir licença para arrumar a calha, para não sei o que é. Lá funcionou a Caixa Estadual, né? Claro. É um belo de um prédio, amplo, bem iluminado e tudo, mas tem aquele problema... lá nas calhas, nas águas pluviais, que elas insistem em cair para dentro e não para fora, tá bom? Então, mas isso vai se arrumar com o tempo. Não existe. Pelo que me diz uma pessoa aqui que não teria PPCI para casa. Bom, também tem isso, não tem por causa disso. Pois é, por causa das calhas. Mas aí eu te pergunto, por que quem exige não tem? Eu vou te dizer o seguinte... Não te respondo amanhã. Me responde amanhã. Tá bom, mas valeu a tua pergunta. Tá bem. Então, assim, o que acontece? Não deu tempo, então nós precisamos de uma certa urgência. Eu não tenho autorização para dar mais detalhes a respeito. Eu sei que o lugar que está sendo reservado para a nossa biblioteca fica na nossa rua aí, na José Bonifácio. Tá? Para as pessoas fazerem um pequeno exercício aí de imaginação.
tá? Mas vai ficar tudo bem, tá tudo tranquilo, sem problema nenhum, tá bom? Pacazzi, Vai ficar. Pacazzi, Diga. olha só, e no mesmo dia 6, nós vamos ter, Pacazzi, uma retomada muito importante para a economia do município. Sim. Nós vamos ter a nossa retomada dos leilões de gado geral em Dom Pedrito. Ótimo. Pecuária Forte, promoção, a iniciativa aí do nosso Sindicato Rural de Dom Pedrito. Isso, um aí abraço, Dr. Weber. Pelo, É o Dr. Weber, né? pelo Um abraço Dr. aí. Weber, que foi fantástico nessa iniciativa. Isso. Né? Numa parceria com o pessoal ali da parceria Remates de Lavra do Sul, Ótimo. o Jacques Souza, né? Isso. Vão promover esse primeiro, a retomada dos leilões de gado geral, o remate de gado geral, 6 de maio, a partir das 14 horas, lá no nosso Parque Juventino Corrêa de Moura. Transmissão Remate FAI, TNT. Então, Pacazzi, um grande evento, né? Obviamente que é importante para a retomada e fortalecer cada vez mais a nossa pecuária de Dom Pedrito. Ressonância magnética com IA, inteligência artificial. Aqui na nossa CITAC. Sim. Tá? Que beleza. Inaugurou isso aí. semana passada. Exatamente. O grupo Ugolino Andrade. Tu estava lá? Fazendo os seus... Eu não estava, eu estava fora de Dom Pedrito. Perdeste um coquetel, viu? Pois é, exatamente. Já mandei a minha manifestação, meu abraço ao Dr. Rubens, o grande líder do grupo Ugolino Andrade. Sim. Que teve esse feeling, essa boa vontade, essa sensibilidade e trouxe para cá uma máquina de última geração para fazer os exames aí de ressonância que são fundamentais, importantes, muito importantes. Tá? Em teu nome eu fiz algumas manifestações aqui na rádio. Muito obrigado, eu soube. Na semana passada para eles. Sim, viu, Pacazzi? eu soube disso. Porque é fundamental a importância e o quanto as conquistas que o nosso município tem recebido e a família, né? Isso. A família toda deles empenhadas em trazer para Dom Pedrito toda a excelência, a complexidade desses serviços fundamentais. Queremos agora que a população, através dos convênios e todos os ajustes, possa ter acesso rápido, né, Pacazzi? Isso. A esses, e também falei, Pacazzi, no programa também, aproveitei, lá não foi semana passada, sobre aquilo que o doutor Valmir já me dizia lá, alguns anos atrás, que temos que valorizar muito esses exames. Não podemos continuar banalizando, Pacazzi. O exame não é feito para ser o diagnóstico. Ele é feito dessa envergadura, é para dar a definição sobre a gravidade ou não de determinadas patologias. Não podemos banalizar aquilo que é caro, porque senão quando alguém realmente precisa, não existe sobra de disponibilidade desse tipo de recurso. Tá bom. Olha, há uma iniciativa nacional aí por parte do governo federal, que eu julgo procedente. É o cadastro de animais domésticos. Né? Como cachorros, domésticos, Sim. Né? Como cachorros e gatos. Começa por aí, tá? Então eu acho procedente, muitos países já fazem isso. Nós sempre aqui falamos a respeito dessa questão de animais sem dono, né? Animais que estão soltos por aí. E isso aí é ruim para os animais e para todos nós. Pois é. Né? Então, essa identificação dos animais, isto, claro, que vai ter aí um protocolo bem atualizado, tecnológico, através de chips, etc. e tal. Mas isso não é uma novidade. Dom Pedrito, por exemplo, conta a história, e está provado que sim, Dom Pedrito já teve um cadastro de animais domésticos. Já tinha, claro, um grande livro lá na prefeitura, um livro daqueles que precisam 3 para carregar, né? Te lembra? Aqueles livros de cartão. Precisa de um guindaste, né? Naqueles livros lá era o seguinte: o sujeito quer ter o cachorrinho? Ótimo, pode ter o cachorrinho. Como é o nome do cachorrinho, quem é o dono, bota uma coleira bem firme no cachorrinho e tem uma plaquinha de metal com um número. Esse cachorrinho pertence ao seu fulano de tal, ou à dona fulana de tal. Está lá no livro. Por quê? Porque esses animaizinhos, eles
não estão inclusos aí no Código Civil ou Penal. Eles são inimputáveis. Tá, mas e tem a determinação dos tipos de animais para casa? Tem cachorros e gatos. Ah, é? Tá, cachorros mas e gatos. Cobra? Não, cobra por enquanto não. Aranha? Não. Baratas? Deixa as baratas. Mas nós temos bastante aí. Mosquito também, né? Tem até javali. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas quer dizer que tudo se resume a cães e gatos. Tá, por enquanto sim. Tá, cobra não. Por enquanto não. Tá bem. Não, e traíra também não. As traíras tá difícil, né? Nem na Semana Santa? Não, porque o cara pode engolir o chip, aí vai ser um problema. Então, cadastro de animais domésticos acho de uma utilidade extraordinária, desde que seja bem feito. Né? Alguém diz, vamos cobrar imposto, certamente, uma taxa, sei lá o que é. Mas Dom Pedrito já teve, no seu antigo Código de Posturas, que ainda está em vigência, tinha lá no capítulo de animais domésticos, no capítulo de outros animais, como cavalos, burros, vacas, ovelhas e por aí fora, tem a marca e sinal, que identifica o quê? O dono, a propriedade, certo? Cachorros e gatos, né? Também. Um cachorrinho foi mal, ou se perdeu, alguém machucou, saiu, correu, o dono não viu, estava na rua. Esses cachorros cadastrados têm que estar em lugar onde estão os donos, né? Lá no pátio, dentro de casa, não é para andar na rua. Na rua só com os donos e com coleira e guia, né? Pelo menos é o combinado, né? Sim, mas era o combinado, se cumpria. Agora não se cumpre mais. Tá visto que não, né? Tá, eu vou embora para casa. Tá visto que não. Eu vou embora. Então, assim, eu acho... Para que criar a lei, então? Eu acho de boa procedência essa questão da identificação. Porque aconteceu alguma coisa com um animalzinho que é inimputável, ele não está incluso na lei humana, tá? Ali do Código Civil, que é de quem é a culpa, aquelas coisas todas, aqueles conflitos, né? O Código Penal, não sei o quê. A velha história do Rui Barbosa, né? Que andava com um cachorrinho, o cachorrinho chegou lá no armazém, o cachorrinho viu ali um pedaço de linguiça sobrando ali, pá! E o dono do armazém estava olhando ali, atendendo o Rui Barbosa. E o Rui Barbosa disse, quanto lhe devo? E disse, não, doutor, eu vou lhe fazer uma consulta. Pode? Pode. Quando um animalzinho assim, por exemplo, tipo um cachorro, né? Ele subtrai alguma mercadoria, de quem é a responsabilidade? Do dono, diz o Rui Barbosa. Então, o senhor me deve isto mais aquela pedacinho de linguiça que seu cachorro está comendo ali. E diz o Rui Barbosa, eu acho que pelas minhas contas o senhor é que me deve. Como assim, doutor? O senhor acabou de fazer uma consulta. Eu gastei 100, a minha consulta é 200, então o senhor me deve 100. Tá bem para casa. Tá bom, então eu acho de bom alvitre, de bom fundamento, o cadastro, dar a conhecer. Agora, recentemente, aconteceu um caso aí numa cidade aqui do Rio Grande do Sul, não sei bem qual é, que houve um levante público pelo desaparecimento de um cachorro, pelo que eu sei, um cachorro na rua. Na rua, tá? Que tinha ali o beneplácito, a simpatia da vizinhança. Ninguém era dono, né? Ninguém, não, dono não, mas é tão bonitinho, fulano de tal, tinha até um nomezinho, né? Então, mas ele vivia transitando por ali, entrava numa loja, saía de outra, não sei o que e tal. Uma versão que funcionários públicos teriam tirado do ar o cachorrinho. Tiraram da rua e levaram não sei para onde. Tá. Bom, então houve um levante público. A outra versão, a versão dos funcionários. Nós levamos por ordem do nosso secretário, a pessoa que manda no nosso setor, e o secretário revelou o seguinte, eu recebi diversas
diversos registros, queixas, de que este cachorrinho, tão bonitinho para uns, mas tão agressivo para outros. Pessoas com medo de passar naquele reduto, de chegar em determinados lugares, porque o cachorrinho não gostava. Tá? Então, são duas versões. Só que, aí a gente fica pensando assim, houve um levante público, mas não era tanto pela recuperação do cachorro, mas em si pela condenação daqueles que fizeram alguma coisa que afinal de contas está ainda em julgamento. Entende? Então, quer dizer, me preocupou muito essa sutileza. Não era tanto a favor do cachorrinho de retorno ao convívio. Mas foram todos exonerados, né, Paquete? Pois é, mas a satisfação maior não era tanto pelo retorno do cachorrinho àquele convívio ali. Ilegal, sei lá. Exonerados e respondendo ao processo. Mas sim a satisfação por terem sido punidos esses seres contra o cachorrinho. Bom, aí então a gente tem que começar a pensar muito a respeito desse assunto, tá? O que está havendo com a humanidade? Mas não levaram para a ONG, viu, Paquete? Não. Aí é que está. Na rua, nós temos uma vinheta que diz aí, alguém que nos conteste, não é o melhor abandonaram numa estrada. Não é o melhor lugar para se ter para esses animaizinhos que a gente tanto gosta. Eles, se pudessem falar, eu acho que diriam, em primeiro lugar, eu quero estar ao lado de uma pessoa que seja meu dono, que me alimente, que me dê água e tal, que me dê um lar. Rua não é lar. Uso indevido do espaço que é de todos. Será que as pessoas não estão entendendo isso? O uso indevido que o espaço é de todos. É meu espaço. Como meu espaço? Como meu espaço? Você, então, arruma a rua ali, conserta o poste, faz... Então, é seu? Então, se responsabilize, põe a mão no bolso e sustente aquele espaço que você acha que é seu e que é público. Eu estou saindo. Sim. Quero deixar um grande abraço para ti. Um abraço para ti também. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado pela companhia, Norton. Tá? Eu preciso ir na Câmara de Vereadores. Agora? Agora. Por que, Norton? Não, explica nada, a população. Mas antes de sair para casa, foi encontrado aqui uma carteira de identidade e um cartão do INSS da dona Deusa Maria Gomes da Silva. Está aqui no escritório da rádio. Os documentos da dona Deusa Maria Gomes da Silva. Tá bom, Norton. Um abraço. Um abraço para ti também, Norton. Eu só queria dizer o seguinte, ao final é o cabo, viu, Norton? Ainda. Que aqui alguém me manda dizer que a nova... Como é que é isso? A nova camiseta da seleção, a nova camiseta, a segunda camiseta, a terceira camiseta será vermelha. Bom. Nada contra o vermelho, nem nada, né? Mas tradicionalmente a camiseta brasileira sempre foi o azul, o verde, o amarela, o branca. Não sei, não entendi ainda. Oportunamente, vamos ver aí o que se passa. E está sendo aprovada ou está sendo julgada o uso oficial da linguagem neutra. Tá? Que, sob o argumento de que a linguagem neutra é uma linguagem inclusiva. Bom, vamos ver a sustentação desses argumentos de um lado ou de outro, né? Inclusiva para quem certamente não será inclusiva para muitos também, né? Então, vamos ver o que isso acontece. E como é que isso acontece? Só que linguagem, idioma, é um dos símbolos de uma nação. Tá? Os símbolos de uma nação, como o idioma, a bandeira, o hino, a moeda, eles constituem a personalidade dessa nação. Tá? Não é em vão que eles existem, eles são parte, eles são fundamentais, eles são constituintes da personalidade dessa nação. O idioma se identifica aquela nação pela bandeira, pelo hino, pela moeda. E depois, não é pelas derivações, as tradições, o folclore, a índole, enfim, tudo isso faz parte da personalidade de uma nação. Então,
quando se mexe muito no idioma, não deixa de estar se mexendo num dos símbolos básicos de uma nação, tá bom? Para que as pessoas tenham aí a oportunidade de se manifestarem a respeito também. Muito obrigado pela sintonia, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência, e estaremos de volta na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Até lá. A Rádio Sulina apresentou Programa Tema Livre. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.